dia. Vamos fazer algumas considerações na palavra do Senhor e vamos abrir Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Vai fazer muitos papéis na Bíblia. Qual é que versículos, vamos começar no versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nesta passagem que nós vemos aqui, Jesus tinha decidido comer a última ceia com os apóstolos e estava lhes dizendo que era a última ceia que havia, estavam vivendo os últimos momentos, os últimos dias na presença do Mestre. Eles tinham andado durante cerca de 3 anos e meio com o Mestre, tinham aprendido com ele, tinham visto os seus sinais, e Jesus os tinha incumbido de uma missão. E em meio às palavras de Jesus, quando ele estava, como por assim dizer, se despedindo, nós sabemos que quando há despedidas, uns sentem mais, outros sentem menos.
Outros sentem muito, mas nem dão a conhecer. Os sentimentos de cada um são expressados de diversas maneiras. E Jesus estava-se despedindo. Os apóstolos tinham estado com ele nas boas e nas más ocasiões. Quando Jesus alimentava as multidões, quando Jesus debatia com os religiosos, com os doutores da lei, quando censurava, os discípulos e os apóstolos estavam ali com ele. E agora, numa reunião muito particular, Jesus estava fazendo as perguntas. Mas os discípulos não estavam nem aí. Estavam nas disputas, nas guerras. Qual será que vai suceder? Qual vai ser quem manda aqui no nosso meio? Meus irmãos, esta luta de classes mantém-se até aos dias de hoje. Não mudou nada. As pessoas procuram cada um o lugar maior. E Jesus, ouvindo aqui os discípulos a diversas disputas, então lhes explica e os ensina: no vosso meio não será assim. O maior seja aquele que serve. Todos nós gostamos de lugares pomposos. Todos nós gostamos de destaque. Mas aqui havia um propósito. Jesus veio com o propósito de criar uma ligação, de estabelecer uma relação direta com o Pai, essa relação que tinha sido quebrada em Adão. Quando Adão pecou, o contacto direto com Deus foi quebrado. Adão fugiu da presença do Senhor. Porque sentiu que algo grave aconteceu na vida dele. Porque desobedeceu. E Jesus veio restabelecer esta ligação. Nós somos chamados a ter uma relação pessoal com Deus. Os apóstolos aqui estavam procurando qual o maior destaque. Mas Jesus, no princípio deste jantar, desta ceia, ele tomou uma bacia, tomou uma toalha e cingiu-se e lavou os pés a eles todos, o mestre. Eles não compreenderam. Muitas vezes nós, aqueles que somos filhos de Deus, também não compreendemos a missão.
Também estamos lutando por melhores lugares de destaque. Mas Jesus disse: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Se cada um de nós viver em função do chamado de Jesus, não vamos olhar aos nossos interesses. Não vamos pôr a nossa vida em primeiro lugar. Mas vamos pôr a nossa vida ao serviço do Senhor. E aqui nós encontramos esta dissensão. Tinham-se passado, eu estou-me a repetir, não é porque não tenho discurso, mas é para que nós possamos compreender bem isto. Tinham-se passado 3 anos e meio. Eu tenho feito contas à minha vida, estou com 65 anos, e ainda ontem falava que, como repeti, ia fazer 14. Já são muitos anos. Anos de muita besteira que eu tenho feito com os brasileiros. Anos de muita coisa mal feita. Porquê? Porque muitas das vezes busco os meus interesses. Meus irmãos, é tempo de nós pensarmos com que propósito o Senhor nos chamou. Eu queria ler agora novamente a outra passagem, e para vermos a mudança. Então vamos a Atos. Vamos a Atos e capítulo 2, ou ainda o capítulo 1 primeiro, e o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Ora, vemos aqui, passada que foi a crucificação, passado que foi a ressurreição de Jesus, vemos que agora já não há disputa, já não há, o mestre já não está com eles. Eles tinham visto o seu mestre a subir, e agora eles têm uma atitude. Eles começam a se reunir todos. Então voltaram para o monte de Jesus, voltaram do monte chamado Olival, disto daquela cidade, portanto, uma jornada de um sábado. Vemos que todos os apóstolos
certo Judas que se tinha de enforcar, como ainda podemos falar sobre ele na quarta-feira. Vemos que eles estão aqui e não só eles, portanto, também Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, aqueles que, se nós formos ver nos Evangelhos, que sendo irmãos de Jesus, não acreditavam nele. É interessante nós pensarmos que os próprios irmãos de Jesus, a família, como nós costumamos dizer, família, e que é verdade, família de sangue, não acreditavam em Jesus. Mas agora, posto o que aconteceu, a Bíblia não nos fala, mas eles se converteram e agora estão aqui reunidos com aquilo que vai ser a igreja. Aqui a igreja ainda não estava, por assim dizer, inaugurada. A igreja já existia, mas ainda não tinha dado o arranque inicial. E então, temos aqui no versículo 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo referiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Vemos também que Judas, que tinha seguido o Mestre, Judas tinha seguido o Mestre como os outros, mas procurou o lucro e vendeu o Mestre. Procurou ter algum retorno do seu tempo gasto em torno do Mestre. E então resolveu vendê-lo. Talvez Jesus fizesse um golpe de magia e se safasse do meio da prisão. Mas não era assim que estava escrito. E Judas, nós, ainda na quarta-feira falámos disto, Judas ficou cheio de remorso e foi-se enforcar. Mas aqui nós vemos que o grupo estava unido, estava com um propósito, e Pedro, que tinha negado o Mestre, agora toma a ousadia, toma a palavra. O Senhor Jesus tinha dito a Pedro: eu orei por ti ao Pai. E agora esta resposta de Jesus está, ou a resposta a esta oração de Jesus está a vir agora neste momento. Porque Pedro
no meio daquela congregação toda, de cerca de 120 pessoas, como nos diz aqui, toma a palavra para poderem eleger outro apóstolo, para assim dar cumprimento às Escrituras. É importante que nós, tenho falado aqui várias vezes, é pena que muitos não ouvem, não veem, mas também podem ler em casa. E é importante como as Escrituras são cumpridas. Nós vermos que as Escrituras vão se cumprindo sequencialmente. E é bom que nós saibamos das Escrituras. É bom que nós as leiamos, porque, como nós podemos ler aqui, iam-se cumprindo as Escrituras. Foram cumpridas as Escrituras. Mas há Escrituras que são para o nosso tempo que ainda não estão cumpridas. Também estão explanadas na Palavra de Deus. É por isso que nós devemos ser zelosos em ler a Palavra de Deus, para que possamos ter conhecimento daquilo que ainda vai acontecer, do que vai acontecer connosco. Ninguém nos ensinou, meus irmãos. Já temos ouvido falar muito sobre este livro. Uns creem, outros não. Uns blasfemam, mas para aqueles que creem, ela é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras vão passar. E por isso nós vemos aqui que Pedro, aquele que ia sempre tomando a dianteira, aquele que era ousado, na hora da verdade negou o Mestre. Mas vemos que ele agora está aqui tomando decisões, como a palavra, e elegeram outro apóstolo. Muitas das vezes nós pensamos, meus irmãos, olhamos para as fraquezas daquele irmão e nunca mais ele se levanta. Aquele irmão está condenado por nós. Eu acabei de dizer, quanto a mim, que tenho feito muita coisa mal ao longo da minha vida. E isto não me envaidece nada, pelo contrário. Digo isto com muita tristeza, porque tenho falhado mais do que tenho feito de bom. Mas uma coisa eu digo, pela graça do Senhor, eu me tenho levantado. Ele me tem levantado sempre. E eu estou em pé perante o Senhor, porque Ele me sustenta, porque Ele me segura. E não porque eu sou bom. Mas muitas das vezes nós olhamos para um irmão que falhou, mas que confessou o seu pecado e Deus o restaurou. Ele agora está em pé perante o Senhor, mas eu continuo a acusá-lo. Mas ele contra mim continua em pé. Quem sou eu? Para acusar o meu irmão. Quem sou eu que não me ponho ao lado do meu irmão e vou dizer: meu irmão, tu estás fraco, mas o Senhor nos fortalece. Meus irmãos, os apóstolos, naquela ceia, estavam discutindo. Não estavam
se nós continuarmos a ler o capítulo de Lucas, que é o capítulo que começamos, 22, vamos ver, tem muitos versículos, e vamos ver ali as peripécias, nós conhecemos tudo o que se passou naquela noite. Mas depois vemos que agora os apóstolos, envolvido este tempo, eles estão unidos e estão, por assim dizer, arrumando a casa, preparando. Estão agora já, eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo, mas Jesus já lhes tinha dado um sopro do Espírito Santo. Quando Jesus, depois de ressuscitar, se apresentou no meio deles, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Ora, eles tiveram uma parte, foi-lhes administrado um pouco do poder do Espírito Santo. E então eles agora estão procurando cumprir, já pelo Espírito Santo, procurando fazer a vontade de Deus. E agora no capítulo 2, vemos que eles estão reunidos naquele mesmo lugar, estando orando, estando em comunhão uns com os outros, o Espírito Santo desce sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E a seguir, para abreviar, capítulo 2, e versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vemos aqui que os apóstolos estão unânimes, falam às multidões e o Espírito Santo move os corações. É bom que nós leiamos estes capítulos. É bom que nós tenhamos conhecimento. Meus irmãos, por vezes, eu já li, certo? Muitas das vezes também durmo à noite já cansado, também leio à noite já cansado e depois vou sonhar. Já adormeço com a Bíblia entre as mãos. Eu recordo-me que em Pedrosos, muitas das vezes, na reunião de oração, eu acordava quando se cantava o último coro, porque eu adormecia e não ouvia as orações. Muitas das vezes estamos tão cansados que pensamos que estamos a ler e temos conhecimento, mas a palavra não fica.
é bom que nós lavemos a cara. Já estou a citar palavras de alguém que já falou, às vezes vemos com a cara ainda toda arrumelada, os olhos remelados e não conseguimos ainda não estamos acordados. É bom que nós acordemos e que gastemos parte do tempo que Deus nos dá. Deus dá-nos 24 horas por dia. E nós gastámos-las como nós entendemos, mas que nós possamos tirar tempo para ler a palavra de Deus. Bem despertos, e que possamos, como estes apóstolos, que tiveram uma mudança de vida. Mas eles propuseram-se no seu coração, eles estavam a seguir o Mestre. Eles viram os sinais do Mestre. Eles viram que ele ressuscitou, ele esteve no meio deles. Se formos depois ao capítulo 4, vemos que Pedro e João, depois de curarem aquele paralítico, eles são questionados e são mandados parar. São mandados calar. Não faleis mais no nome de Jesus. Não faleis mais nesse nome. Se eles se calassem, se os apóstolos se calassem, nós hoje não estávamos aqui a falar destas coisas. E a palavra tem chegado até nós. E a palavra tem mudado corações. Pessoas que têm sido transformadas pelo Espírito Santo. Porque ouviram com ouvidos de ouvir. E, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus com ouvidos de ouvir, ela faz mudanças nos nossos corações. E depois não são os meus interesses, mas são os interesses do Senhor. São o serviço que eu presto aos meus irmãos, à comunidade e ao país. Sim, porque nós devemos ser bons cidadãos do nosso país para sermos bons cidadãos do céu. Que a palavra do Senhor, conforme fez com estes apóstolos, ela possa, pelo seu Santo Espírito, fazer transformação na nossa vida. E que o Senhor se possa agradar do nosso relacionamento, do nosso comportamento. O Senhor nos abençoe.